Então sejam bem-vindos ao meu Jardim da Dobradura. Esse cantinho que eu fiz especialmente para explicar para vocês o que eu aprendi nas minhas pesquisas, segundo o tema proposto pelo MTG, Reencantando a Infância com a Dobradura. Eu sou Eduarda Vitória Pesce e eu sou a primeira prenda-mirim da 24ª Região Tradicionalista. Enquanto me preparava para a ciranda em sua fase regional, eu e minhas colegas de gestão fomos até uma escola no período da Páscoa. Nós aproveitamos a oportunidade e realizamos o nosso projeto MTG e a comunidade escolar com o tema da Páscoa. Nós realizamos várias atividades. Entre elas, eu ensinei as crianças a fazerem este coelho, que eu aprendi a fazer no caderno do PIA 21. E este coelho é muito parecido com o que o meu tio me ensinou a fazer. Eu também conversei com a minha avó, e a minha avó me contou que quando ela era criança, ela fazia barquinhos para brincar com seus irmãos na sanga. Esses barquinhos ela fazia com papel de jornal ou papel onde vinha alimentos. Por exemplo, o papel aonde vem a farinha. Aqui no meu jardim também tem uma sanga, e na minha sanga tem barquinhos e peixes. Esses peixes eu aprendi a fazer lá na minha escola. Eu descobri no livro da Dona Neuza Seck, O Folclore na Escola, que o origami nasceu lá na China, mas ele não ficou muito conhecido. Ele chegou no Japão com os monges e lá ele ficou muito famoso. E é até hoje. Tanto que eles acreditam que existe um deus dos origamis e que se alguém conseguir fazer 1000 origamis iguais, pode fazer um desejo ao deus dos origamis. Bom, eu ainda não consegui fazer 1000 origamis iguais, então eu ainda não sei se é verdade. Mas se eu conseguir, eu prometo que conto pra vocês. Como num jardim não podia faltar borboletas, eu trouxe essas aqui, que eu aprendi a fazer com o Douglas. O Douglas me contou que essas dobraduras de borboleta são uma dobradura um pouco mais moderna, porque elas são em 3D, ou seja, elas têm 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Num jardim também não podia faltar flores, e eu trouxe essas, que eu aprendi a fazer com a minha professora de matemática, a professora Claudinha. Essa dobradura ela é um pouco diferente das outras, porque ela parte de um triângulo, ou melhor, de 5 triângulos. Em cada triângulo nós fazemos uma dobradura, e essa dobradura vira uma pétala. Nós fazemos isso nos 5 triângulos e no final colamos todos juntos e formamos essa linda flor. Depois de ter conversado com tanta gente, eu cheguei à conclusão de que existem algumas diferenças entre dobradura e origami. O origami sempre parte de um quadrado de papel. Já a dobradura pode partir de outras formas geométricas, como por exemplo, a flor, que pode partir de um triângulo. O origami, a cultura do origami, diz que não pode se usar nem cola e nem tesoura. Já a dobradura pode. A dobradura, na maioria das vezes, ela é plana. Já o origami, ele tem mais que uma dimensão. Eu também conversei com a Jéssica, que é uma amiga da minha família. E a Jéssica me ensinou a fazer o sapo, que pula. E eu vou ensinar vocês a fazerem. Para fazer esse sapo, nós vamos precisar de uma folha de desenho verde, porque eu quero que meu sapo seja verde. Eu tentei fazer com a folha de dobradura, que é essa aqui mais fininha, mas não deu muito certo, porque na hora que eu tentava fazer o sapo pular, a folha acabava rasgando. Então vamos começar. Nós vamos dobrar a folha ao meio, abrir e dobrar as 2 pontas para o meio. Agora, essa barrinha que sobrou aqui embaixo, nós vamos recortar. Agora nós vamos abrir e dobrar as outras pontas para o meio.
Abrimos novamente e essa parte é um pouco mais complicada. Esses dois triângulos do lado, nós vamos dobrar para o meio. E o de cima para baixo. E a gente faz a mesma coisa do outro lado. E fica assim, um losango ou dois triângulos. Em um dos triângulos, nós vamos dobrar as duas pontas para cima, formando mais um losango menor. Um desses lados, nós vamos dobrar para cá e aqui embaixo também. E essa ponta, nós vamos dobrar para baixo. E fazer a mesma coisa do outro lado. Essa ponta de baixo, nós vamos dobrar até aqui. E essas duas pontas para baixo. Agora eu vou fazer uma dobrinha aqui para o meu sapo ter braços e uma dobrinha aqui para o meu sapo ter pernas. Agora, bem aqui, nós vamos dobrar. E dobrar para baixo de novo. Agora desenhamos os olhos. E temos mais um sapo para nossa sanga. Antes de vocês irem embora, eu vou contar para vocês uma história engraçada. Eu estava na aula de artes com a professora Fernanda fazendo uma atividade de recorte. E enquanto eu procurava no livro as páginas, as figuras para recortar, eu encontrei algumas páginas que falavam sobre dobradura. Nessas páginas, eu aprendi a fazer a coruja, que está aqui nos espiando, e ela também é um brinquedo. E o cisne, que está aqui, na minha sanga. Quando eu conversei com a minha professora e eu disse que eu queria trazer as páginas porque eu estava indo para a ciranda e fazendo uma pesquisa sobre dobraduras, ela também quis me ajudar. E ela me contou que a dobradura é muito importante para nós crianças, porque a dobradura, ela desenvolve a psicomotricidade, que é a motricidade ampla, que é a coordenação do corpo todo, e a motricidade fina, que é a habilidade de fazer trabalhos manuais. A dobradura desenvolve a criatividade, o raciocínio lógico e a atenção e a paciência. Eu não tinha muita paciência, mas como vocês podem ver, eu já fiz várias dobraduras. Então, eu já ando um pouco mais calma. E esse é o meu jardim. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição. Eu vi que o sapo tu fez com esse papel mais grossinho, né? Sim. Tem outros tipos. Sim. Pode fazer com qualquer papel as dobraduras? Não, não é com qualquer papel. Pode ser com a folha de ofício verde, ou a cor que tu preferir. Mas também tem uma folha que eu não sei o nome dela, não me lembro, que ela é um pouco mais fina que a de desenho, e um pouco mais grossa que a de ofício. Só que eu ia fazer com a folha de ofício. Só que hoje, como o tempo tá úmido, o sapo acabava não pulando, então eu tive que fazer com essa folha mais grossa. Mas eu geralmente faço com a folha de desenho ou a de ofício, porque a de dobradura, ela é mais fina. Então, quando eu tentava fazer o sapo pular, acabava rasgando. Essa aqui, ó, é a folha de dobradura. Começou a fazer as dobraduras com o motivo da ciranda ou antes já fazia, já conhecia? Eu sempre gostei, assim, de fazer os meus brinquedos, de fazer as coisas. Mas, e quando eu era menor, sou pequena ainda, né? Mas quando eu era menor, quando eu estava no segundo ano, por ali, a professora fazia muitas dobraduras. Mas nem todas a gente se lembra, né? Algumas eu ainda me recordo, como, por exemplo, o peixe, que eu aprendi a fazer lá no segundo ano. Mas com a ciranda, eu me identifiquei muito com o assunto. E é um dos melhores temas que eu podia ter recebido, né? Mas não foi... Mas eu comecei a fazer principalmente por conta da ciranda, mas eu já fazia algumas dobraduras antes. Parabéns, Vitória. Obrigada. Eu trouxe umas lembrancinhas, eu entrego pra vocês? Pode ser. Se tu quiser. Obrigada.
Tá, meu sapo vai pular então, que ele foi feito em casa, tá? Sim. É.